Bom dia a todos. Fiquei muito feliz quando recebi esse convite aqui para ministrar esse curso nessa ideia nova do colega Felipe da VoxLex agora. Conheço a família há bastante tempo, família Paixão, né, que organizou as primeiras revistas de direito do Brasil. E especialmente aqui no Rio Grande do Sul, já editou ao longo dos mais de 70 anos, né, da editora, uma série de revistas como da Júris, como a revista Síntese, revista de família, revista de direito empresarial, enfim. Então eu gosto muito, admiro muito a família Paixão. Fico feliz com esse novo projeto de capacitação através de cursos. Quando então o Felipe me manifestou o interesse em realizar um curso de capacitação no CPC, me perguntou que tema que eu poderia eventualmente colaborar, logicamente eu escolhi o que eu mais gosto, que é o sistema recursal. Eu sou advogado, quem não me conhece, como de vocês, sou professor da PUC, esse colega aqui de colega, o doutor Carlos Henrique, aqui, tem encontrando depois de muito tempo, colega então de advocacia, doutoral, sei também. Então eu acho que o sistema recursal ele é super importante como processo de execução, vou dizer, e também o processo de conhecimento. Acho que esses três nortes são tradicionalmente importantes. Todos nós sabemos que, eventualmente, um recurso com sucesso, um recurso fracassado, determina a sorte do processo, que eu acho que, de um lado academicamente eu acho errado, mas na prática a gente tem que ser adequado. Então, volta e meia surge aquelas decisões que o recorrente esqueceu de juntar o carimbo da folha tal, o verso da folha Y como cópia e perde o recurso automaticamente. O que academicamente eu acho muito equivocado, mas que na prática a gente acaba tendo que trabalhar com essas variáveis. Então o que eu selecionei aqui hoje? Selecionei todos de 20, 25 slides com as principais modificações do sistema recursal na minha visão. O que mudou hoje para o advogado no sistema recursal? Eu acho que é interessante lembrar. Então é isso que a gente vai analisar nesses slides. E acabei salvando os slides em PDF, eu não sou muito hábil com a internet, com a tecnologia, mas aos pouquinhos eu vou aprendendo. Então, selecionei alguns slides que estão disponíveis com o Felipe para os senhores que tiverem interesse depois. Alterações do sistema recursal. Pois bem, vamos lá. E, por favor, vocês fiquem à vontade para realizar as perguntas. Então, o primeiro slide que eu coloco é o artigo 994, que equivale ao atual 496. Então, o slide introdutório, no qual nós observamos o rol de recursos cabíveis no novo CPC. Quais são os recursos admitidos? O que eu gosto de chamar a atenção nesse slide? Dois aspectos. Quais recursos são novos, ou teriam sido agregados no novo CPC, que a resposta vai ser nenhum. E quais recursos existem hoje, em dezembro, e já não existirão a partir da vigência em março do ano que vem. Quais recursos desapareceram no novo CPC. Então, na leitura desse rol do 994, nós observamos que, na minha visão, e na visão das doutrinas amplamente majoritárias, não há nenhum recurso novo. O que a gente pode afirmar é que, eventualmente, a fundamentação de um desses recursos foi alterada, mas o recurso não é inovação. Nós temos apelação, nós temos agravo instrumento, nós temos agravo interno, base de apelação, recurso ordinário, especial, extraordinário, ARES, PIARE e embase de divergência. Todos esses recursos já estão previstos no nosso sistema, nós estamos acostumados a tratá-los. Mas dois recursos que existem hoje aí não estão contemplados. Então, a partir de março do ano que vem, provavelmente, os colegas não vão entrar com o agravo retido, porque o agravo retido não foi contemplado no novo CPC, e os colegas não devem entrar com embargos infringentes, porque os embargos infringentes também não foram contemplados no novo CPC. A gente poderia discutir se o julgamento dos embargos infringentes que nós temos hoje não ocorrerá com uma nova técnica no novo CPC. E aí eu passo para o slide número 2, que vem a doutrina salientando. Que muito embora nós não tenhamos, o fato é que nós não temos embargos infringentes no novo CPC, nós temos uma, aspas, técnica de julgamento muito parecida. Vou fazer uma comparação. Como é que é hoje? Eu vou imaginar que o Dr. Carlos Henrique entra com uma ação e postula alimentos compensatórios em favor do cliente dele. Eu vou ser advogado da parte contrária e vou tentar convencer o magistrado de que não caberia a fixação de alimentos compensatórios para a cliente dele, um caso qualquer.
Eu ganho o primeiro grau, o Dr. Carlos Henrique apela, por 2-1 a apelação é provida. E o tribunal fixa alimentos compensatórios para cliente dele. Hoje, eu entraria com embargos infringentes. Ele seria intimado para contrarrazoar e o grupo civil, o quarto grupo civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgaria embargos infringentes, provavelmente com voto de 7 ou 8 desembargadores. Isso é hoje. A partir da vigência do novo CPC, o julgamento não acaba por 2-1 na apelação. Como assim? Uma das ideias do novo CPC, que a comunidade vem discutindo, inclusive nesse curso que outros colegas destacaram, é a valorização da jurisprudência. E a ideia é que a jurisprudência, como diz o primeiro artigo que versa sobre direito recursal, teria que ser coerente e estável. E na visão do novo CPC, uma posição de uma Câmara por maioria, e não por unanimidade, é uma posição no mínimo perigosa. Porque quando a Câmara é composta pelo colega que se chama Celso, Carlos Henrique, Daniel, 2-1 para o Estado. Quando a Câmara é composta por Celso, Daniel, Bruna, 2-1 para o contribuinte. É uma ameaça à estabilidade da jurisprudência, julgamento por maioria. Então, o que diz o novo CPC? Quando o resultado da apelação não for unânime, 2-1 aqui no Rio Grande do Sul, são 3 magistrados que julgam o apelo, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente as suas razões perante os novos julgadores. Essa é a ideia de uma técnica de julgamento que toma o lugar dos embargos infringentes. Então, qual seria a ideia? Celso, Daniel e Carlos Henrique entendem que por 2-1 vence o Estado, o julgamento não seria concluído por 2-1, seria suspenso e seriam convocados no mínimo outros 2 julgadores para definir o tema por 3-2 ou por 4-1. Ou por 5-0, cada magistrado pode se retratar. E seria então mais coerente que a Câmara tivesse uma posição sempre estável, sempre idêntica, e não cambiante à luz da mudança da sua formação. Isso nós não temos hoje, é uma inovação do CPC, que eu acho boa, porque os embargos infringentes, muitas vezes, especialmente agora no final do ano, temos o recesso de dezembro, janeiro, e ele leva bastante tempo até ser apreciado. Tem que ser publicado a acordo de avalação, embargos de declaração, julgado, interposição de embargos infringentes, contra-razões, nova pauta. No mínimo vão 6 meses nessa interposição de embargos infringentes. Então o julgamento não acabaria por 2-1 e seriam convocados outros julgadores para estabelecer uma maioria mais tranquila, uma maioria mais, vamos dizer assim, serena, na linha do novo CPC. Então eu coloquei entre ponto de interrogação, embargos infringentes, desaparece o recurso de embargos infringentes. Mas o que diz a doutrina, ele vira uma técnica, ele foi incorporado como uma técnica. Aqui no Rio Grande do Sul, acredito, provavelmente, as câmaras, tal como estão hoje, elas terão atuação com 5 juízes. E com 5 juízes a técnica é tranquila. O novo CPC não diz qual câmara, ou qual grupo, qual órgão judicial tem que julgar ou tem que prosseguir nesse julgamento. Mas aqui no Rio Grande do Sul, como são 5, provavelmente dos 3 que julgam tradicionalmente a apelação, os outros 2 da própria Câmara serão chamados para concluir o julgamento. Então aqui tem uma diferença. 2-1, em tese, não se encerrará julgamento no novo CPC. E avançamos. Sobre tempestividade, me parece também importante. Professor, só um... Olá, por favor. Vai. Mas agora independe do provimento ou não, da modificação. Independe, porque quando o resultado for não unânime. É só isso. Quando o resultado for unânime, porque desaparece os embargos infringentes, desaparecem. O objetivo é o primeiro artigo que versa, agora foi o número do sistema recursal, os tribunais devem manter a sua jurisprudência coerente. Então, é o primeiro artigo do sistema recursal. E essa é uma das técnicas para dar coerência. Academicamente, eu sempre vou participar desses eventos, e na PUC eu estou mais atento hoje. Eu participei recentemente de uma banca, semana passada, de uma aluna, da Jéssica Eck, homenagear a aluna de 10 da TCC, e ela conseguiu encontrar acordos do STJ do mesmo mês, em 2015, em que quando o relator era ministro, por exemplo, Carlos Henrique, 5-0 para a tese X. Quando o relator era o doutor Chu, 5-0 para a tese oposta, dentro da mesma turma.
Isso no CPC tem que combater, para evitar o fator sorte no julgamento dos recursos. E uma das formas de combater é olhar com maior atenção os julgamentos por maioria de 2 a 1. É uma ideia nova do nosso CPC. Segundo slide que eu chamo a atenção, que também nos interessa de perto na advocacia, o problema da tempestividade. Quanto à tempestividade, tem uma norma expressa, o artigo 1003. Eu destaco os últimos 3 parágrafos. Quais sejam? Primeira questão. Diz o parágrafo 4º que para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio será considerada como data de interposição a data da postagem. Isso pode ser tranquilo para alguns e complicado para outros. Explico. Nós aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, temos o hábito de usar o protocolo integrado. Então, eu não vou, quando eu era estagiário, pegar um ônibus e ir para a Lagoa Vermelha, e muitas vezes lá na Lagoa Vermelha, para protocolar petições quando eu era estagiário. Tinha uma liminar que foi difícil de caçar na Lagoa Vermelha. Toda semana eu ia para lá, não tinha sucesso. Que não se usava o protocolo integrado. Uma vez o protocolo integrado, a gente vai no correio e nós temos a tranquilidade que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul afere a tempestividade pela data de postagem, não pela data de chegada. Só tem um pequeno problema. O STJ tem uma súmula, se não me engano é 256, e diz exatamente o contrário. Diz que aos recursos interpostos ao Superior Tribunal de Justiça, a tempestividade é dada pela data de chegada do recurso, e não pela data de postagem. Aí o colega, eventualmente gaúcho, ou de outro estado da federação, que está acostumado a aferir a tempestividade pela data de postagem, quando chega lá no STJ, ele é surpreendido com intempestividade. Um exemplo hipotético, o colega coloca no 15º dia no correio e vai chegar o recurso no 16º, 17º. Então não se fazer isso. Se é tolerada a interposição pelo correio, é a data de postagem a relevante, não a data de chegada, que eu acho no parágrafo 4º, para ter uma norma expressa agora dentro do sistema. Quinto, prazo dos recursos. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. 15 dias. Então, hoje é dia 4 de dezembro. Se for publicado hoje, sexta-feira, uma decisão interlocutória do Foro Central, o prazo do agravo já iria lá para final de janeiro. Se estivesse vigendo o novo CPC. Porque dia 18 é sexta-feira, né? 18 de dezembro é sexta-feira, não teria escoado 15 dias. Então esse prazo de agravo seria, na prática, na realidade, 50 dias, 40 dias. E temos o recesso agora, a partir do dia 19, sábado. Não sei se é bom ou não é. Eu acho bom, por um lado, a uniformização dos prazos. Então, agravo de instrumento, que hoje é 10, 15. Agravo de admissão, que hoje é 10, 15. Então, todos os recursos têm prazo padrão de 15 dias, salvo declaratórios que permanecem 5. E tem um outro detalhe. Na visão da doutrina, que se pronuncia majoritariamente, nós só vamos contar os dias úteis, por força das normas específicas de contagem de prazo lá nos atos processuais. Então, 15 dias úteis. 15 dias úteis. Eu lembro de um colega advogado mais velho, mais experiente, que ele sempre colocava, quando eu encontrava no parte ex-adverso, ele colocava um calendário na petição de interposição do recurso. Ele botava o dia da publicação da nota e o dia da interposição e contava para mostrar que estava tempestivo. Eu acho que eu me lembro cada vez mais desse quadradinho, desse calendário que ele fazia, eu estou pensando em usar a partir do ano que vem. Porque não é fácil de contagem, é útil. Não é fácil. Tem o jogo da seleção brasileira ali no Beira-Rio, Brasil e Nicarágua, suou expediente. Tem ameaça de bomba, de cair o Foro Central, teve aquela problema, fecha, o Foro Central não é mais útil. Isso sem contar o problema do interior, né? Que dia é feriado em Torres? 21 de abril. Eu não sabia. 21 de abril é feriado em Torres. Dia não útil. Então estão em várias declarações contra a sentença do juiz de Torres, isso tipicamente não conta em Torres. E provavelmente quem não é do Rio Grande do Sul não sabe que 20 de setembro aqui não conta, assim como outros estados têm os seus feriados e nós também não sabemos. E aí tem um parágrafo 6º que é perigoso. Perigoso para vocês. Por quê? O
Parágrafo 6º diz que nós devemos comprovar a ocorrência dos feriados locais no ato de interposição do recurso. E de regra, muitas vezes os colegas advogados, a gente pensa, pô, como quem não sabe que 20 de setembro é feriado? Aí passa na admissibilidade do TJRS. Mas em Brasília é refeita a análise de admissibilidade. E muitas vezes o ministro não sabe que 20 de setembro, com toda razão, mas não é daqui, 20 de setembro é feriado. Hoje o STJ aceita a prova em momento posterior à interposição. E quando o recorrente se dá conta da cilada que ele está armando, está se envolvendo. Mas hoje a gente ainda consegue salvar o recurso. No novo CPC tem norma expressa dizendo que os dias não úteis, o feriado local tem que ser comprovado no ato de interposição. Isso é perigoso. Só uma dúvida, como é que vai funcionar na prática isso aí? Porque no protocolo postal, o correio carimba a data da postagem. Tá bem. Mas se é um recurso do SEDEX, por exemplo, o correio não carimba a data. Aí tem que, o protocolo lá vai receber, vai dar o AR, carimbar a data, ou vai juntar aquele comprovante de nota fiscal do correio, como é que vai funcionar? O senhor está imaginando um recurso de cidades, por exemplo, do interior para o tribunal? Por exemplo, Daqui para outro estado. Tá. Então, por exemplo, o senhor tem escritório, por exemplo, em Porto Alegre e quer peticionar um processo em Santa Catarina. Santa Catarina. Boa a sua pergunta, eu sou advogado. Eu tentaria fazer com que esse SEDEX 10 fosse protocolado não no último dia, para garantir a chegada dentro do prazo. O novo CPC, a norma que traz é essa, vale a data da interposição. Data da interposição. Então, a nota fiscal, o senhor falou, acho razoável, desde que não haja dúvida da data de interposição. O site mesmo já mapeia, né? O site no SEDEX já controla o trajeto do recurso. O CPC atual, acho que no 5 horário segundo já tem essa regra para agravo, só para agravo. Sim. Eu tive um caso que mandei assim, dentro do prazo, no último dia o tribunal não conheceu. Aí eu fiz um agravo interno, juntei o AR para mostrar que foi postado, e mesmo assim, É que hoje o protocolo integrado é um convênio do tribunal local. O Tribunal do Rio Grande do Sul tem um convênio com o Correio, o Santa Catarina tem outro convênio. E Santa Catarina, os colegas me comentam, não sei se alguém aqui é de Santa Catarina, que existe o protocolo integrado no judiciário. Em qualquer foro eu posso protocolar uma petição no Poder Judiciário de Santa Catarina. Inclusive recurso. Inclusive recurso. Os colegas de Santa Catarina, a colega da fronteira de Santa Catarina, o colega desse livro, né? Desse livro que eu menciono. Em Santa Catarina, o protocolo é integrado mesmo. É o judiciário que faz. Então, cada estado tem as suas peculiaridades, mas é do judiciário local. O novo CPC, ele dá uma autorização. Olha, a aferição de tempestividade do recurso emitido pelo Correio é considerada como data de interposição a data da postagem. Agora, nós temos que ver, né? Caldo de galinha não faz mal. Temos que ver se o STJ vai entender que essa norma se aplica aos recursos de Brasília. Na minha visão, sim, é uma norma geral de direito recursal. Mas como advogado, eu vou aguardar a posição do STJ para me posicionar no último dia do prazo, nos penúltimos dias do prazo. Então, essa é a norma do parágrafo 4º. Então, acho que o seu caso seria julgado de uma maneira diferente no novo CPC, porque o senhor usou os 15 dias para fazer o recurso. Essa é a ideia do novo CPC. O advogado que botou o recurso no 10º dia não usou 15 para redigir, ele usou 10. Agora é a máquina ou o correio que tem a missão. Ok, tempestividade. O que eu selecionei aqui? Eu selecionei 2 ou 3 emendas agora de situação atual com perspectiva de mudança. Essa mudança aqui eu acho até para pior. Mas vamos lá. Qual é a posição hoje da jurisprudência do STJ? Eu peguei aqui uma emenda, um trecho de voto do ministro Raul Benjamin. Ocorre a Corte Especial no julgamento do ARESP 137-141 Sergipe, relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, ocorrido no dia 19/9/2012, acompanhando o entendimento proferido pelo STF, no agravo regimental, a relatoria do ministro César Peluso, modificou sua jurisprudência passando a admitir a comprovação de feriado local ou suspensão dos prazos processuais não certificada nos autos em momento posterior à interposição do recurso na origem. Qual é esse momento posterior? Em geral, é no agravo regimental, que vem a monocrática pela intempestividade. Aí o recorrente se dá conta da situação e no agravo regimental faz a prova da tempestividade. Só que com o novo CPC, eu acho que essa orientação vai ser modificada de novo.
De novo, você fala que é na data de interposição. Uma outra orientação, protocolo integrado. Diz o ministro Luiz Felipe Salomão, por exemplo, e é a jurisprudência tranquila da STJ, embora seja admitido o protocolo integrado do recurso especial, quando o mesmo é interposto por via postal, não há como se verificar a tempestividade pelo carimbo dos Correios, mas sim a contar da entrada da petição de recurso na secretaria do tribunal. De fato, Códice dos Autos, que o acordo recorrido foi publicado em 28/2, portanto, o decurso do prazo legal teve início em 1º/3 e término em 15/3. Todavia, a petição recursal foi protocolada apenas em 18. O que é protocolado para a STJ? É a data de chegada no tribunal, não a data de postagem. Então aqui eu acredito que vai mudar, mas para melhor. A jurisprudência, porque é um detalhezinho. Né? Isso não é um risco. Chega a petição lá e os caras demoram 5 dias para protocolar. Exatamente. Ou o correio, por alguma razão, falha e o risco vai para o jurisdicionado. Então eu acho complicado. Então aqui é uma boa perspectiva de mudança. E até o processo eletrônico acaba... o processo eletrônico realmente é uma facilidade nesse aspecto, na minha visão é uma facilidade. Tem alguns probleminhas aí no processo eletrônico, claro, todos nós sabemos, mas ele é inevitável, né? Ele é inevitável. Eu estava brincando ali com o Dr. Felipe, aqui, o Dr. Pablo, hoje usei o 99 táxi, foi a primeira vez na vida. Tecnologia aqui. Tecnologia veio para ficar, o processo eletrônico também veio para ficar. Não tem como criticar. Ainda tem os erros que é o seguinte, no processo eletrônico. Ontem eu estava também participando de um evento palestrando. Eu fiz a seguinte brincadeira que eu sempre faço. Caso em tempo, certificado digital, Celso, sim, tá, colega estagiário ainda não, sim, todo tem, mas tem, não são todos os advogados que têm o certificado digital. Aí o que acontece muitas vezes? IVA, tem? Não, fez uma reação aí, eu senti. Eu já olhei pro meu a colega. PIVA não tem, que é o líder lá do IEGA. Ele é o homem do processo eletrônico. O homem do processo eletrônico. Tem que organizar um curso de capacitação ministrado. Isso, E regular um sistema. Então, assim, a PIVA está tratando de um processo e chega ela trata o processo físico tranquilamente no 1º grau, no 2º grau, mas chega no STJ e ela tem que entrar com alguma petição, algum recurso. Aí ela vai mandar por e-mail um timbrezinho do escritório dela, o nosso amigo Christian, já que a PIVA é de outro escritório. Aí o Christian recebe para fazer uma camaradagem com a PIVA e coloca a identidade digital dele no computador e interpõe a petição, protocola a petição no processo da PIVA, sem substanciamento. O que geral ocorre, mas a é muito diligente, né? Muito diligente. No dia seguinte, vem o push, certifico que o senhor Christian não tem procuração nos autos. Passa-se algumas semanas, vai em pauta, não conhecido. A petição ou recurso. Eu acho até que é um exagero. Porque está em fase ainda de ambientação do processo eletrônico. E aí o timbre vai ser da PIVA, o nome da petição vai ser da PIVA, o estilo de redação é da PIVA, ela redigiu. Mas a STJ não aceita essa situação. Acho que algum excesso ainda existe, pelo menos poderia permitir uma convalidação posterior. No mínimo. Tá bem, mas que bom, mas em geral o nosso processo eletrônico é mais seguro, na minha visão é mais seguro, na minha visão. Bem, desistência dos recursos, aqui tem uma situação interessante também. Aqui eu confesso que talvez seja mais acadêmica do que prática. Vai lá. Curiosidade, como você está agora, você está os processos já são eletrônicos. Em 1º grau, em 2º grau são físicos. Sim. Em 1º grau é eletrônico. Então, para nós, embora seja a divisa que o senhor falou, a gente protocola tudo eletrônico. Então a gente não se preocupa. Eletrônico. O protocolo. O prazo é mais largo, não é? Até o final do dia? Até a meia-noite. Até a meia-noite. Até 23, 59, 59. 59. Então tu acaba trabalhando. É fácil, né? Eu acho que facilita o acesso à justiça. Principalmente na federal, né? A federal, que não é toda a comarca que tem o seu juiz federal, toda a circunscrição. Muito bom. Veio para ficar. Vamos nos ambientar. Desistência dos recursos. A norma do 998, ela existe tal como hoje no 501. O recorrente pode, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, dos litisconsortes, desistir do recurso. O recurso é do recorrente. Sem autorização da parte contrária, ele protocola a petição de desistência. O que o STJ detectou alguns anos atrás?
é que alguns recursos especiais representativos de controvérsia, recursos especiais do 543C representativos de controvérsia, motivavam a desistência, quando a parte recorrente não tinha interesse naquele momento de uniformização de jurisprudência. Então ocorreram esses casos. A ministra Nancy foi uma das primeiras que selecionou um recurso especial representativo de controvérsia em 2008 e a parte recorrente protocolou desistência. E o que a ministra Nancy decidiu? Olha, se eu homologasse a desistência, o STJ ficaria privado de realizar sua função funcional, que é uniformizar aquele tema. Era o tema sobre responsabilidade civil dos provedores da internet. Aí a ministra, numa decisão muito polêmica, que gerou muitas discussões, ela disse: deixo de homologar a desistência, postulo pauta para julgamento do recurso, porque ela queria formar a jurisprudência. Mas houve uma grande resistência, inclusive interna no STJ. Por exemplo, o ministro João Otávio de Noronha alegava: mas qual é a função do juiz? Dentre outras tantas, pacificar. Se as partes estão de acordo, por que o juiz vai forçar o litígio? Então, como é que ele não vai homologar um acordo? Como é que ele não vai homologar uma desistência de recurso? Mas venceu a tese da ministra Nancy, numa questão de ordem, naquele momento, em 2008, de julgar o mérito do recurso contra a vontade do recorrente. E foi ruim, naquele caso concreto, para o recorrente, porque ele perdeu a tese. E provavelmente ele estava desistindo porque ele recebeu uma proposta de acordo do réu. O réu é que tinha, do recorrido, que tinha maior capacidade econômica. Então, o novo CPC, para dar uma resposta a essa situação, ele inaugura no parágrafo único do 998 uma regra nova, ou seja, a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. É polêmica. Nós vamos ter um acórdão do STJ ou do STF que enfrenta o direito em tese, sem ter litígio, porque ocorre a homologação da desistência, só que o tema jurídico que foi afetado é enfrentado em abstrato. Então, eu não trouxe hoje, mas se nós pensarmos nas emendas tradicionais do julgamento do 543C, que hoje temos no STJ, as emendas tradicionais são divididas em duas partes. Primeira parte, fixa-se a tese em abstrato. E segunda parte, uma vez fixada a tese, o caso concreto deve ser julgado desta maneira. Dá-se provimento, anexo provimento ao recurso. Então essa segunda parte desapareceria. Seria só fixada a tese. Tá bem, academicamente me parece que tem bastante interesse. Agora, na prática eu desconfio que não vai ter tanto, porque muitas vezes o interesse do recorrente, ao desistir do recurso representativo de uma controvérsia, é não formar jurisprudência. Isso ele não consegue mais evitar. Então talvez ele tenha interesse em fazer acordo e desistir de recurso. Tá bem, é uma novidade de existência no procedimento recursal. Também é uma novidade que eu acho muito interessante do 932. O 932 está dividido em 2 slides, que é uma norma bem extensa. 932. 932, ainda na parte de teoria geral dos recursos, que em tese me permite concluir que ele pode ser aplicado em qualquer grau de jurisdição. Ele trata das incumbências do relator. As novidades vêm no próximo slide. Mas, vamos lá. O que incumbe ao relator? Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. 2. Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. 3. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. Negar provimento a recurso a que for contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Acórdão proferido pelo STF, pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos ou de entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Até aqui, grosso modo, por interpretação, na minha visão, a gente já chegaria a essas conclusões que o novo CPC torna expressas. Onde vêm as mudanças? Inciso 5º.
diz o inciso 5º, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento a recurso, se a decisão recorrida é contrária, a súmula do STF, do STJ, do próprio tribunal, acordo do STF, do STJ, em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado incidente de resolução de demandas repetitivas ou de ação de competência. Por que essa troca, essa mudança? Hoje, na maior parte das câmaras do Tribunal do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde nós estamos, o fenômeno da decisão monocrática, ele serve para beneficiar o recorrente e o recorrido. Então, chega um agravo instrumento numa Câmara TJ, na maior parte delas, o agravo é desprovido, o agravo é não conhecido, o agravo é provido, sem oitiva do agravado. E esse procedimento ele recebe críticas da doutrina e críticas de ministros do STJ. O ministro do STJ que entende que o certo seria receber o agravo, dar vista para a parte contrária e proferir a monocrática de provimento do agravo depois. Quando a maior parte das câmaras não assim faz. A maior parte das câmaras recebe o agravo, já dá provimento monocrático e deixa o recorrido, o agravado, apenas com o agravo interno, quando a decisão já está tomada. O novo CPC diz que a monocrática é cabível, no sentido favorável ao agravante dele, mas após as contrarrazões do agravado. Isso não está expresso no CPC hoje. A gente também poderia chegar hoje por interpretação, mas é uma interpretação da doutrina e do STJ, não é uma interpretação da maior parte dos tribunais de interpretação. Então, essa modificação. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, é que vem a monocrática com o provimento do recurso. E o parágrafo único, que eu acho que é o mais importante, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá um prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concede um prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Que documentação é essa no novo CPC? Pode ser até os documentos obrigatórios do agravo. Até os documentos obrigatórios do agravo. Ah, me esqueci de juntar o comprovante de preparo, não tem problema. Aliás, a pessoa que não faz o preparo no novo CPC também não tem problema. O novo CPC diz que a parte intimada é para pagar em dobro o preparo. A não realização do preparo no CPC não seja rejeição do recurso. Ela enseja a intimação do recorrente para pagar em dobro as custas do preparo. Então, a doutrina vem utilizando uma expressão, eu acho que ela vamos dizer assim, é didática a expressão. O princípio da primazia do mérito. Você não está falando dessa expressão. Eu acho que é mais um dos 1 milhão de princípios que todos já são criados no direito, mas transmite uma ideia. Olha, é o quê? A ideia é justamente viabilizar o centro do mérito do recurso, salvar as unidades. Eu acho que dificilmente a pessoa vai dar de má fé, eu não vou juntar o documento obrigatório do agravo para ganhar tempo. Muito arrojada essa posição. Mas eu quero ver a confusão, entre aspas, que vai dar a partir do dia 17 de março. Será que todos os gabinetes dos tribunais da Federação terão ciência de que, por exemplo, a documentação pode ser complementada depois? Que antes de considerar inadmissível, o relator deve conceder o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício complementada a documentação exigível. Acho que vai demorar um tempinho para que todos, nós, nos adaptemos a todas as mudanças do novo CPC. Ok. Incumbência do relator, 5 dias para complementar a documentação. E essa norma, ela é relativamente repetida no RESP e no RE. Na minha visão, nem precisaria, porque aquela norma é de teoria geral dos recursos, seria aplicada em todos. Mas no tópico do extraordinário e do especial tem um outro artigo muito semelhante, que é o 1029, parágrafo 3º. O 1029, parágrafo 3º, fala de recurso especial e extraordinário. Então, o recurso extraordinário e especial vão ser interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Petições distintas, com a exposição do fato de direito, demonstração de cabimento do recurso interposto, razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave. Essa norma é, entre aspas, é interessante, perigosa. Então, o Supremo Tribunal Federal e o STJ podem desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave. Curiosidade da doutrina, né? O que será grave e o que não será grave. O que é grave e o que não é grave.
Peguei nos próximos slides algumas ementas atuais que eu gostaria que tivessem novas perspectivas no novo CPC. Então vamos ver algumas situações e veremos se os senhores acham que esses vícios aqui são graves ou não são. Aí eu coloquei o seguinte, ó, exemplos práticos, perspectivas de mudança. Milagrosamente, milagrosamente, eu não participei desses julgamentos, porque eu digo assim, é um risco muito aleatório às vezes. Qualquer um de nós pode se envolver num detalhe processual e perder a ação. Perder a ação. Não tem relação direta na aula de hoje, mas nossa aula de hoje, ontem eu estava palestrando, sobre um tema da AJG, que muitos ministros da STJ entendiam, até esse ano, 2015, que a cada recurso a parte tinha que renovar o pedido de AJG. O ministro da STJ tinha que a parte renovar o pedido de AJG. Estou saindo um pouco daqui. Ontem eu palestrei sobre retrospectiva da jurisprudência da STJ. Eu peguei 20 julgados de 2015, que na minha visão foram os mais importantes do civil e processo civil da STJ. Um deles é esse aí. E no caso concreto que eu localizei, o cidadão entrou com especial inadmitido, entrou com agravo em recurso especial, monocraticamente negado seguimento. Aí, agravo regimental no STJ, e a turma nega o provimento. Aí entra com embargos de divergência, e o relator nega seguimento, ele entra com agravo regimental, e a Corte Especial do STJ, depois de 5 recursos, chega à conclusão de como ele tinha a JG, não era necessário ele pedir de novo. Porque presume-se que a concessão dura até uma outra decisão que retira a JG. E ele ia perder o processo, não sei qual é a matéria do processo, por essa, não vou dizer falha, não é falha, por essa posição. Ele teria que ratificar em cada recurso. Aí também não seria grave, na minha visão, a correção dessa situação. Mas vamos pegar algumas aqui. Perspectivas de mudança. Eu mudaria a orientação. 1. O recolhimento do preparo em guia diversa daquela prevista na resolução em vigor no momento da interposição do recurso conduz ao reconhecimento da deserção. O cidadão pagou o preparo, mas numa guia diversa. Se volta e meia, quando o STJ muda a guia, surge esse problema. 2. Não se pode considerar cumprido o requisito do 511 se não consta dos autos a guia do efetivo pagamento do porte de remessa e retorno do apelo especial, mas tão somente o comprovante do respectivo agendamento, que traz em si a advertência de que não representa efetiva quitação da transação. Ou a hipótese do colega, do advogado, que agendou o pagamento do preparo, mas e outra que é muito comum, o cidadão tentou efetuar o preparo hoje e aparece na guia do banco, na resposta do banco no site, o efetivo pagamento ocorrerá às 10 da noite se houver saldo na conta. E, novamente, para mim, não é um vício grave, não seria um vício grave, porque eu não acredito que o colega tentaria, como regra, driblar o preparo, um agendamento que depois ele cancela. Seria muito arriscado essa conduta. Mas é a posição da STJ. 3. Conforme a súmula 187 do STJ, é deserto o recurso interposto pelo STJ quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Ele paga as custas locais, mas alguns estados da federação ainda exigem a remessa, o porte de remessa e retorno dos autos. E ele paga, então, a menor, faz o recolhimento a menor. E o STJ diz que seria deserto nesse julgamento de abril de 2015. No novo CPC ele teria prazo para complementar. Outras duas. O agravo do instrumento mostra-se deficientemente instruído quando, na cópia da petição de interposição do recurso especial, inexiste o carimbo de protocolo ou está ilegível. O carimbo ilegível. Essa a gente põe na pesquisa de jurisprudência, carimbo ilegível, bingo. Tem um colega que me narrou que uma vez até no STJ, um dos ministros do STJ, ao julgar um caso no Rio Grande do Sul, é o seguinte: vocês, advogados do Rio Grande do Sul, vocês têm que postular no Tribunal de Justiça de vocês o carimbo mais legível. Porque o carimbo não é bom, o carimbo aqui do Rio Grande do Sul. Aquele carimbo mínimo. Fica legível por qualquer gota de café, qualquer cópia extraída, fica legível aquele carimbo muito pequenininho. Diferentemente da federal, né, um carimbo bem mais legível. 5. A quarta turma a julgar o RESP enfrentou situação análoga do presentes autos.
ocasião em que manteve o não conhecimento do agravo do instrumento, a que se refere o 525 do Código de Processo Civil, por não ter sido juntada a cópia do verso de uma das peças processuais obrigatórias. Cópia do verso. Às vezes que eu morro de medo, às vezes não tenho bastante tempo. Às vezes eu penso que estou tranquilo, né? Cópia integral dos autos. Cópia integral dos autos, por isso que o processo eletrônico não dá esse problema. Cópia integral. E tem que olhar se os versos também foram fotocopiados. Não concordo com essa orientação, na minha visão poderia ser concedido prazo para complementação por esses pequenos equívocos. No novo CPC é expresso, dizendo que tem que ter oportunidade de complementação. Se alguém me perguntasse, avançando, qual é a norma do CPC que pode ser alterada até março do ano que vem, minha resposta seria 1030. Essa é, na minha visão, a norma que mais corre risco de ser alterada até março. Está sendo diuturnamente divulgado na imprensa, né, os esforços dos ministros de Brasília para alterar o 1030. O 1030 inova, restringindo o exame de admissibilidade do RESP e do RE aos tribunais superiores. Diz o 1030 que, recebida a petição do recurso na Secretaria do Tribunal, recurso especial extraordinário, o recorrido é intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, no parágrafo único, a remessa a Brasília dar-se-á independentemente de juízo de admissibilidade. Os ministros do STJ já fizeram um estudo, está divulgado na imprensa. Eles acreditam que em torno de 50% subirá o número de recursos especiais em torno de 50%. Eles têm estudos, todos os estados da federação, quanto ao número de jurisdicionados que não apresentam o agravo. Hoje, eu acho alto. E isso, se desaparecer o exame de admissibilidade, subiria em torno de 50%. Daqui uns 10, 15 dias, sairão notícias no site da STJ sobre o número de recursos julgados em 2015. Sempre quando ocorre a última sessão de julgamento, semana do 15, 17 de dezembro, é notícia. Terceira turma fecha o ano com X recursos julgados. Eu acredito que esse ano o STJ vai ter julgado em torno de 320 mil recursos. 310, 320 mil, meu palpite. Então, 40%, 50% a mais, daria 120 mil recursos a mais no Brasil. Então, essa é a principal ideia de se alterar o 1030 para se restabelecer exame de admissibilidade aqui. Narra a imprensa que está em caráter conclusivo da interpretação de urgência em Brasília. O ministro Gilmar Mendes, na boa imprensa, também teria pedido, em algum momento, a prorrogação da vacatio legis. E um dos fundamentos seria que o Tribunal Superior se adaptasse ao 1030. Mas a pressão da vacatio legis não foi adiante. Acredito que não vai adiante. Mas a alteração do 1030 eu ainda acho que vai ocorrer. Até março, eu acho que esse artigo alterar-se-á até lá. O outro artigo que me chamou a atenção no CPC, e eu coloquei títulos, né? O título seria ali fungibilidade entre RE e RESP. Se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência da repercussão geral e se manifeste sobre questão constitucional. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao STF, que em juízo de admissibilidade poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. Então o cidadão entrou com um recurso especial e o ministro entendeu que a matéria envolve a aplicação da Constituição Federal. E vai discutir lá no recurso especial o artigo da União Estado, da lei da União Estado. O relator entende que a questão da União Estado, por exemplo, hipotético, gosta de proteção constitucional e o STF tem que vigilância eficaz ao casamento. Ele converte o especial no extraordinário. E a parte recorrente é intimada para argumentar a luz da Constituição e os autos eletronicamente vão para o Supremo, que é recurso especial e transformado no extraordinário. E o mesmo raciocínio vale no artigo subsequente, 1033, quando o cidadão entra com o extraordinário. E o ministro do STF entende que aquele debate versa sobre matéria infraconstitucional. A ofensa reflexa à Constituição, indireta à Constituição. Aí ele converte o recurso extraordinário em recurso especial e remete para o STJ, julgado como recurso especial.
Eu não sei se vocês não tiveram algum caso parecido com o que eu vou narrar, fazendo um caso que eu tive de desapropriação. Aí, no segundo grau, o cliente não ficou satisfeito com os critérios da indenização, da desapropriação, aí veio para o grupo especial e extraordinário. Os advogados fazem a seguinte crítica: que você, com o meu especial, o fundamento do meu especial para ser negado o provimento é que o debate dos autos sobre desapropriação ele girava em torno de normas constitucionais e o STJ não pode ter a posição. Negado o provimento. Ok, fica tranquilo, o STJ, STF. O STF, a ofensa, a acusação, no caso, seria reflexa. O debate dos autos é de matéria infraconstitucional, nega o provimento. Essa é a crítica que a comunidade faz. O sistema fica sem resposta, muitas vezes. Então, agora, se o ministro entender que realmente passa por análise da matéria constitucional, converte o extraordinário em especial. Eu estou curioso para ver como é que vai ser aplicado isso aí na prática. Eles podem mandar um pro outro, né? Ou ficar mandando e devolve. E aí a ideia é que a do STF é que vincula, a decisão do STF é que vincula. A decisão do STF vincula. O STF não vai ter nenhum processo. Isso aí, ó, os colegas aí do escritório, plano de saúde, tem muitos debates, né? Plano de saúde. Vamos ver o que vai acontecer. Tem tudo, estatuto do idoso, Código de Defesa do Consumidor, direito de família. Aí no direito público mais ainda. Direito público mais ainda. Então, achei interessante esse 1032 e 1033. Sobre apelação, recursos dos tribunais inferiores. Sobre apelação. Destaco, em primeiro lugar, o que eu chamo de ampliação do efeito devolutivo do apelo. Por quê? Hoje, nós estamos acostumados com o Código de 73. Se o magistrado profere uma interlocutória com a qual a gente não concorda, nós vamos trabalhar. Com a apelação, nós vamos atacar os fundamentos da sentença. Só que o novo CPC não admite agravo retido. O novo CPC diz ou é agravo instrumento, nós vamos chegar logo a seguir no rol do agravo instrumento, ou é agravo instrumento, ou é irrecorrível a decisão. Por exemplo, uma decisão do juiz que indeferiu a realização de audiência. Hoje nós vamos agravo retido. O novo CPC, irrecorrível. Mas por que é irrecorrível? Porque as questões resolvidas na fase de conhecimento, se não for o caso de agravo instrumento, não estão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar da apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, com a apelação, no novo CPC, a gente não ataca apenas os fundamentos das sentenças. Nós atacamos as interlocutórias. Às vezes, 3 anos atrás, 5 anos atrás, no processo. Ampliação do efeito devolutivo do apelo. E aí é aquela questão que cada um de vocês tem uma resposta diferente. E eu também tenho uma resposta diferente. Ou seja, isso é bom do sistema e eu sou saudoso no meu apelativo, pelo menos ficava ali a resignação. Mas a comissão entendeu que atrapalhava a marcha do processo agravo retido e retirou. Mas isso permanece. A matéria não preclui. Então, se for provido esta preliminar de apelação, os autos se retornarão ao estágio interlocutório. Não sei se é bom. Prática que vai dizer. Então, a primeira alteração que eu noto na apelação é essa ampliação do efeito devolutivo. Doutor? Em relação a isso, não precisa nem sinalizar que aquela decisão vai constar na O novo CPC não traz nenhum artigo, não indica nenhum artigo que a gente tenha que sinalizar imediatamente. Não duvido, tá? Nós também não aposto nas fichas, que possa ser criada a justiça estadual, federal, uma interpretação na linha da justiça do trabalho, que se exige o protesto antipreclusivo. Mas no novo CPC não tem essa exigência. Vamos ver como é que vai ser a prática. Talvez por extrema cautela, nós protestemos no momento certo, mas não tem essa exigência. Ampliação do efeito devolutivo. Sobre a interposição do apelo, que dá para registrar. Então, a apelação permanece protocolada no primeiro grau. Ideia do acesso à justiça. O processo tramitou na comarca de Salvador, na comarca de Porto Seguro, e em Porto Seguro ela vai ser interposta. Parágrafo 1º, contra razões de prazo de 15 dias. Parágrafo 2º, apelação adesiva, até aí não tem alteração. Parágrafo 3º, após as formalidades previstas nos parágrafos anteriores, os autos são remetidos ao tribunal
pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, desaparece o primeiro exame de admissibilidade da apelação. Crítica que a doutrina historicamente fazia que muitos juízos não era realizado já esse exame de admissibilidade da apelação. Simplesmente recebo a apelação do prefeito, vista a parte contrária para contra-razões. Então, desaparece oficialmente no CPC o exame de admissibilidade na apelação. O tribunal realiza o exame de admissibilidade diretamente. Ainda sobre o novo CPC, sobre a apelação do novo CPC. O novo CPC, ele detalha a teoria da causa madura. A teoria da causa madura veio em 2001, com o artigo 515, parágrafo 3º, ao autorizar o tribunal a julgar o mérito da demanda quando o primeiro grau quando o tribunal extingue o feito sem exame de mérito. Isso é 515, parágrafo 3º. Então, a partir de 2001, houve uma tomada de posição no sentido que, ainda que o primeiro grau extinguisse o feito sem exame de mérito, a apelação permitiria que o tribunal enfrentasse o mérito daquela causa, restringindo assim o duplo grau de jurisdição. Pelo menos o duplo grau de mérito. O juiz de mérito foi restringido. E essa norma caiu no gosto, 515, parágrafo 3º. Só que a redação do 515, parágrafo 3º sempre foi criticada na doutrina da jurisprudência. O que fala o 515, parágrafo 3º é que nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito, o tribunal poderia enfrentar a lide desde logo se a matéria fosse exclusivamente direito e estivesse em condições de imediato julgamento. Uma das primeiras que o STJ, por exemplo, enfrentou. Vamos imaginar que o primeiro grau detecta a prescrição e extingue o feito. Quando o magistrado reconhece a prescrição, atualmente o Código afirma que é uma sentença equiparada de mérito. A sentença do juiz que reconhece a prescrição faria quando julgado o material. Então não daria para aplicar a interpretação literal o 515, parágrafo 3º, porque não seria uma hipótese de julgamento sem mérito. Mas o que o STJ entusiasta os tribunais a fazerem há bastante tempo? É afastar a prescrição e julgar o mérito, se a causa está madura para o julgamento. Tornando apenas um dos vícios do 515, parágrafo 3º. Então, o novo CPC, lá no 1013, parágrafo 3º, ele vai falar o seguinte: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Quando ele verifica a nulidade da sentença, quando 485, ele também detecta a nulidade da sentença porque ela não é congruente com os limites do pedido do causa de pedir. Isso terceiro, quando constatada a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgar. Vou fazer um comentário do segundo e do terceiro. Essa é uma divisão que é dada nos tribunais. A sentença de primeiro grau, por exemplo, é extra petita, ela não enfrenta a causa de pedido, mas enfrenta outra causa de pedido que não foi trabalhada pelo autor. Muitos tribunais, o TJRS, por exemplo, desconstituem a sentença, usar o certificado no primeiro grau, é proferida uma nova sentença, uma nova apelação, e um ano depois é colocada em pauta essa apelação e o mérito vai ser julgado. Então, o custo de tempo é alto quando o tribunal desconstitui uma sentença. Então, nessas hipóteses de sentença extra petita, ultra petita e cita petita, o novo CPC autoriza o tribunal a enfrentar o mérito de uma vez. Pelo custo do tempo, que é desconstituir a sentença e retornar os autos ao primeiro grau. Isso é inovação. E a quarta hipótese é decretar a nulidade por falta de fundamentação. Agrega o parágrafo 4, que também na prescrição na decadência, o tribunal, sem determinar o retorno do processo ao juiz de primeiro grau, enfrentará o caso. Bem, eu gosto da teoria da causa madura. Eu gosto, ela é arriscada, a gente nunca sabe qual será a posição do tribunal. Teve uma vez um caso em interior do Rio Grande do Sul, de cara o magistrado afastou pela prescrição. Tinha só contestado a ação, na verdade, já tinha a prescrição. E o tribunal afasta a prescrição depois das tentações orais e julga, ainda bem, provavelmente, foi improcedente a ação. Mas ninguém tinha produzido prova nenhuma. Nenhum juiz tinha perguntado se as partes tinham interesse em produzir prova. Foi imediato. Inicial, contestação, prescrição, apelação do autor, julgamento de procedência.
Então, surpreendeu muitas pessoas, como a mim, a aplicação inicial do 515 para a terceira. Agora, tem uma base ainda mais, uma base mais detalhada no 1013 do novo CPC. Teoria da causa madura. Para tentar reduzir o tempo do processo. Cabimento do agravo no novo CPC. 2 slides. Cabimento do agravo de instrumento. Agora o agravo é de instrumento, não tem agravo retido. Então o artigo 1015, ele versa sobre agravo de instrumento. Foi uma opção polêmica. Nós temos uma opção diferente hoje. Hoje nos escritórios, na minha visão, nós escolhemos quando entramos no agravo de instrumento e agravo retido. O advogado faz a primeira eleição. Se o desembargador não concorda, hoje o desembargador compete o agravo de instrumento e agravo retido. Mas o advogado é o primeiro juiz na escolha do agravo. O novo CPC retira essa prerrogativa, essa realidade, ele muda essa realidade. E o novo CPC aponta, em 13 incisos, quais situações autorizam o agravo de instrumento. Então é a lei que indica as hipóteses de agravo de instrumento. Não é que nem hoje a fórmula geral que nós temos, o risco de dano grave e difícil separação, com a qual eu gosto. Prefiro escolher o recurso e aguardar o que o desembargador decide. Então, cabe agravo de instrumento, contas interlocutórias que falam de tutelas provisórias. Antecipação de tutela é o principal exemplo. Tutelas provisórias. 2. Mérito do processo. Talvez prescrição, decadência, afastada. Decadência afastada, prisão afastada. A doutrina discute muito sentença parcial de mérito. Uma sentença parcial de mérito. 3. Rejeição da convenção de arbitragem. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Exibição ou posse de documento ou coisa. Exclusão de litis consorte. Rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação de efeitos suspensivos e base de execução, redistribuição do ônus da prova. E no 13º inciso, outros casos expressamente referidos em lei. Agrego o parágrafo único, que o agravo de instrumento tem cabimento contra as decisões proferidas na fase de liquidação, sentença, de cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário. Ainda. Então nós temos um rol de situações em que o agravo de instrumento é admitido. Doutor? Show. Obrigado. Eu não compreendi o mérito do processo. Vamos lá. Mérito. Eu sei o que é mérito e sei o que é processo. Mas parece que não é uma decisão desafiável por agravo. Por agravo. Deveria ser, por defeito. Bem, eu sou um pouco... sei menos, assim, dizer o seguinte, o senhor disse que sabe o que é mérito. Eu não sei o que é mérito. Eu sei que você falar na sala de aula. Se eu me envolvi no acidente de trânsito com o Carlos Henrique, aí eu vou demandar então a responsabilidade civil do Carlos Henrique. Um acidente que ocorreu há 5 anos atrás. Aí o juiz recebe a petição, cita o Carlos Henrique, ele contesta e o juiz de ofício reconhece prescrição de 3 anos. O acidente foi 5 anos atrás, está prescrito. O juiz julgou o mérito nessa causa. Celso. Sim. Doutor? Como é que se chama? José disse que não. A doutora se chama? Fernanda disse que sim. A doutora se chama? Carolina disse que não. Então já deu metade sobre o mérito do processo. Complicado. Isso o nosso amigo, nosso querido ministro da Justiça, Alfredo Guzais, no Código 73, na exposição de motivos do Código 73, ao justificar o critério da apelação contra a decisão final e agravo contra as interlocutórias, ele explica que justamente evitar essa polêmica. Nós estamos há 2 séculos, temos ciência processual, e não sabemos ainda o que é mérito. E o código anterior, de 73, dizia: se a decisão era de mérito, apelação; se a decisão era sem mérito, agravo de petição. Só que a decisão sem mérito pode ser a decisão final, reconheça a legitimidade da parte. Então o critério antes do Código 73 era confuso. O de 73 é mais topológico. O
curso do processo agravo. Decisão final, primeiro grau, até tem ideia que não tem. Sentença. Agora muda um pouco. Estou tentando responder a pergunta do colega. Eu diria que quando o juiz afasta a prescrição, como há uma sentença equiparada a demérito, pelo ser equiparada a demérito, acho que seria grave. Porque se o juiz reconhece a prescrição, está extinto o feito. Aí é apelação do autor. Mas se ele afasta, teria recurso, não apelação, porque o processo segue primeiro grau, está grave. Então, para mim, a prescrição e a decadência acho que teriam hipóteses bem típicas daquele inciso. Mas tem outra que a doutrina comenta muito, que é o seguinte: envolvendo acidente com o Luiz Felipe, da Osório. Em homenagem ao Marcelo Terra Reis, né? Não sabia disso, Marcelo. Terra Reis lá de Osório. Aí eu postulo indenização por dano moral e por dano material. E o Felipe disse: não, eu realmente causei o acidente, eu topo pagar o dano material, R$5.000 da oficina. Mas eu não admito que um acidente desse tipo gere danos morais. Ele contesta a parcela do pedido, um dos pedidos. Na doutrina, se defende a ideia que o juiz já poderia afirmar, já que ele não contestou o gasto na oficina, julgo procedente a ação para condenar o Sr. Felipe a indenizar os R$5.000 da oficina. A audiência de instrução para ferir dano moral no ano que vem. É parcela do mérito. E essa parcela do mérito seria então agravada. Aí o CIP poderia dizer: não, eu não concordo com a parte da decisão que o juiz não condenou a pagar o honorário de advogado, descomércia, porque eu tenho prova nos autos que eu nunca resisti. Eu sempre me disponibilizei para pagar a fundorial, você antecipou a informação. Então quer dizer que não tem alguma razão para modificar aquela parcela da decisão. Mas é polêmico, né? Concordo, senhor. Nesse caso, então, é grave instrumento. É grave instrumento. Mérito do processo. Vai ter que parcial. Mérito do processo, vai ter que julgar material. Como é hoje, né? O nosso tribunal aceita agravo das decisões parciais de mérito. Por exemplo, num divórcio. Hoje tem uma legislação relativamente consolidada que o divórcio pode ser concedido imediatamente e segue o processo da discutir partilha. Mas vai que uma parte não concorda com o divórcio. Sempre tem. Agravo. Agora o juiz do tribunal está concedendo de cara o divórcio. Então, por exemplo, estou tentando imaginar alguns exemplos, né, de mérito. Ok. Então a ideia é que o novo CPC escolheu as situações que o agravo tem instrumento. Instrução do agravo. Hoje temos 3 documentos obrigatórios, apenas. As procurações, lição agravada e certidão de intimação. O novo CPC agrega outros documentos obrigatórios. O novo CPC fala em inicial, contestação, petição que ensejou a decisão agravada. Depois mantém o rol dos documentos atualmente obrigatórios. Então é ampliado o rol. Mas qual é a principal modificação do novo CPC? Nesse tópico. É que hoje, quando nós esquecemos um documento dito obrigatório, a consequência é a rejeição automática do agravo. No novo CPC, 1017, próximo slide, na falta da cópia de qualquer peça, ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo, deve o relator aplicar o disposto no 932, parágrafo único, que nós vimos anteriormente, aquela regra que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator autoriza em 5 dias a superação do vício. Então não tem dúvida que a partir de 17 de março do ano que vem vão existir muitos agravos interpostos, como a gente faz hoje, só com os 3 documentos obrigatórios. Mas o advogado, a parte, estará protegido. Você não juntou contestação, é um documento obrigatório. Intime-se o agravante para em 5 dias trazer aos autos cópia. E o advogado, está no slide anterior, ele pode também, agora de forma expressa, no agravo instrumento do segundo grau, ele pode atestar a inexistência das peças obrigatórias. Isso ocorre muito nessa situação contra as liminares. Eventualmente o autor postulou uma liminar, foi indeferida, evidentemente o réu não está citado, automático o agravo. Ele vai atestar a inexistência da peça, o advogado. Hoje, nós muitas vezes recorremos ainda à certidão, certifico que não consta nos autos procuração ao advogado da parte agravada. Ainda sobre agravo,
Eu acho que é uma experiência de Santa Catarina que deu certo aqui, ó. No prazo do recurso, o agravo será interposto no TJ, ok? Protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseções judiciárias. O novo CPC autoriza a interposição de agravo na própria comarca. Então, para os advogados do interior é muito bom. Agora quero ver se o Poder Judiciário vai se organizar para viabilizar, como alguns estados já fazem, no caso de Santa Catarina, esse protocolo integrado. O nosso CPC autoriza, no parágrafo 2º, interposição na própria comarca. Também autoriza por postagem, com aviso de recebimento, por fax, nos termos da lei, ou outras formas previstas em lei. Na ausência de qualquer peça obrigatória, o agravante é intimado para complementar a documentação em 5 dias. Então, interposição do erro. Embargos de declaração. Uma orientação jurisprudencial, uma das tantas orientações jurisprudenciais que é incorporada no novo CPC, aí está no 1023, parágrafo 2º. Todos nós, provavelmente, já tivemos essa situação. Teve uma sentença, por exemplo, procedente ou improcedente, por força de embargo de declaração, surgem efeitos modificativos para modificar o julgado. Ocorre, eventualmente. O caso mais típico é a agente de prescrição e decadência. O Estado não recebe prescrição e decadência, e com os embargos de declaração ele tem que enfrentar o ponto, não modificar muito durante a sentença. Mas tem outras situações, que na prática, todo dia nós vemos, tipo, com os embargos de declaração, o juiz altera a data de existência de juros. Data de existência de juros, data do fato, data da citação, data do trânsito julgado, muda em 3, 4 vezes o valor da indenização. A jurisprudência, diante da omissão do Código atual, afirma que é direito do embargado contrarrazoar os declaratórios. Não tem risco de efeito modificativo. Nem todos os juízes seguem essa orientação, porque não tem base legal e é uma orientação da jurisprudência com a qual eu concordo. Então, o novo CPC afirma que o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos de declaração, caso o eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Então, se incorpora esta orientação jurisprudencial aos tribunais superiores, no sentido de que existem contra-razões em embargos declaratórios quando há o risco do efeito modificativo. Os tribunais de Brasília já é assim há bastante tempo. Aqui no nosso tribunal é um pouco diferente. E no primeiro grau, mais raro eu observar contra-razões em embargos de declaração. No primeiro grau, deverá existir. Ainda nos embargos de declaração, chama a atenção o parágrafo 3º do 2024. Tem uma prática que eu tenho muito receio como advogado, mas que existe, então temos ciência, que é a seguinte. Então, o doutor Christian, ele se depara com uma monocrática de um ministro do STJ, por exemplo, que encontra o interesse do cliente dele. E ele imagina que redigiu o seu recurso especial pela linha A e pela linha C. E essa monocrática só enfrentou a linha C, ou só enfrentou a linha A. Ele detectou uma omissão. Ele poderia embargar. Corretamente, a omissão poderia embargar, postulando que o próprio ministro complementasse a sua decisão. Só que na prática do STJ, do STF, surgiu a situação em que o ministro recebe o agravo e recebe os embargos de declaração e de ofício converte em agravo regimental. Quando ocorre essa conversão, o Christian, que imaginou primeiro embargar para ter a complementação da decisão e depois agravar para levar para a turma, ele perde o agravo. Porque os embargos de declaração já são levados para a turma como se fossem agravo regimental. E a advocacia em geral critica essa posição dos ministros. E o escritório tem muito receio de embargar a decisão monocrática. Tem muito receio que o ministro converta os meus embargos de declaração em agravo. Então eu evito ao máximo embargos de declaração com a decisão monocrática. Embora eu concorde que o sistema me autorize embargos de declaração nessa situação. Então o CDC tenta ficar no meio termo. Com o tempo ele tenta atender os desejos dos ministros e dar o apelo que ele disse. O ministro pode converter embargos de declaração em agravo, assim como o desembargador do TJ, do TRF, que recebe um agravo contra a monocrática, ele pode converter. Se quiser embargo de declaração contra a monocrática, ele pode converter em agravo.
desde que ele informe a parte embargante, antes embargante, agora agravante, para que ela em 5 dias complemente o recurso, de modo a ajustá-las às exigências do agravo. Então, ok, o Christian, por exemplo, só embargou Vossa Excelência nada disse sobre a linha C, sobre o cabimento resto da linha C. Aí eu listo. Vou converter os embargos em agravo. Vista ao Christian. E o Christian pode atacar a decisão pela linha A do relator. Ele pode complementar a fundamentação. Isso hoje não ocorre. Eu acho uma boa alteração. Se discorda. O senhor discorda da decisão que converteu? Aí me parece que é irrecorrível. Porque a turma, Brasília, a Câmara aqui, vai ter que se pronunciar sobre o acerto ou não dessa conversão. Não me parece. Na minha visão, e foi bastante, não vou aguardar o que vem, porque o agravo regimental eventualmente poderia ser manejado. As decisões unipessoais são alvo de agravo. Mas eu acho que a tendência do STJ, estou editando, acho que vai ser considerado irrecorrível. Assim como o STJ considera irrecorrível aquela decisão do provimento ao agravo para melhor análise do resto. Isso é irrecorrível. Porque o que tu pediria no agravo é algo que vai ser feito, tu vai querer a superação da omissão. É suprir a omissão. Vai acabar sendo analisado na turma. Senão a omissão será omissa de novo, a da turma. Mas vamos ver. Mas é boa essa aqui. Converto os declaratórios em agravo. Ok, vista ao recorrente para ajustar a fundamentação no prazo de 5 dias. Uma outra norma que eu acho positiva do novo CPC é o 1024, parágrafo 5º, que se choca com a súmula 418, que é uma das súmulas que eu menos gosto do STJ. A súmula 418, que é aplicada hoje, muito aplicada nos anos anteriores, ela afirma que é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acordo de base de declaração, sem posterior ratificação. Então, na prática, o jurisdicionário que colabora com a celeridade, ele é prejudicado. Ele já tem conhecimento, por exemplo, no site do teor do acordo de base de declaração. Aí ele não espera a publicação dos declaratórios, ele quer sair de férias, quem sabe, interessa umas férias minhas. E antes do feriado, ele põe o recurso especial para ficar mais repetitivo. E o Tribunal Superior entende que é intempestivo, sob o argumento de que, com a publicação do acordo, a decisão passa a existir no mundo do direito, e fica a dúvida se o recorrente ainda tem interesse em recursal. Óbvio que ele tem interesse em recursal, é evidente. Então ele teria que ratificar, eu ratifico a petição política que eu uso antes. Eu ratifico o meu interesse, eu ainda quero o julgamento, ainda tenho interesse em recursal. O novo CPC dispensa a ratificação. O novo CPC ele afirma: temos que observar o resultado dos embargos de declaração. Se os resultados dos embargos de declaração é nada de modificação, ou é 99% dos casos, presume-se que há um interesse. Agora, se o resultado é alterar o julgado, ficou a dúvida: será que essa alteração já não satisfaz o recorrente? Ratifique e dê o recurso. Ficou mais razoável. Teve alteração através de julgamentos mais declaratórios? A gente tem que saber se aquele recurso interposto anteriormente ainda persiste interesse. Se não tem alteração, processa-se independentemente de ratificação, conforme o artigo 1024. Então, se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação dos julgamentos em embargos de declaração, será processado e julgado independentemente de ratificação. Eu acredito que essa súmula vai ser cancelada. Não vai ter muita utilidade essa súmula, espero. Muitos artigos do novo CPC contrariam súmulas. Então, no ano que vem, me parece, será o ano que o STJ vai ter que depurar a jurisprudência à luz do CPC. Esse é o ano dos congressos, ano de escrever, ano de debater para os advogados. Mas a partir do ano que vem, a jurisprudência vai ter que se posicionar. E, me parece, chego ao final da nossa breve explanação e me coloco à disposição de vocês para alguma questão em cima do novo CPC na parte dos recursos. Assim ficou melhor. Eu fiz com a ajuda dos assessores, um arquivo, mas eu salvei em PDF, não ficou
Nítido, é nítido. Os slides. Na tela sim, mas ao projetar aí, nada não foi. Questões de recursos. Uma questão, senhor Nils. Senhor Nils também é do escritório. Sturmer, Egger. A questão dos declaratórios ali, quando tiver infringentes, vai dar vista para a parte contrária. Tá. Aí, digamos assim, rever somente para pré-questionamento. Esse aqui não vai dar vista, padrão. Tá. Agora, a parte alega condição em relação ao ponto e faz um pedido final de efeito infringente. Tá? O tribunal vai avaliar para ver se de fato aquilo é um pedido ou ele simplesmente já vai dar vista porque é um pedido. O que eu posso responder. No STJ e no STF, eu noto, é automática a intimação da parte contrária. O cidadão entra hoje no mais declaração, amanhã, depois de amanhã, vai vista a parte embargada para compensações. Não sei se o tribunal daqui vai se adaptar, que é mais prático, a própria secretaria já pega automaticamente as contrarrazões, ou o gabinete vai analisar, tem efeito ou não tem. O novo CPC não diz. O que o novo CPC diz tem a ver com a sua moderação, não trouxe aqui. Vou fazer uma outra questão. Tem uma divergência entre a sua 356 do STF e a 211 do STJ, que diz. A 356 diz, o ponto omisso da decisão que a parte não entrou com mais declaração não é alvo de pré-questionamento. E o STF muitas vezes, algumas vezes, ele interpreta a contrária senso as suas assim, se o ponto é omisso e tu entrou com mais declaração e a omissão persistiu, dou por pré-questionado o tema. O STF. A 211 do STJ diz, o ponto omisso da decisão, em que a parte entrou com declaratórios e mesmo assim ficou omisso, não tem pré-questionamento. Aí o tribunal, o STJ desconstitui o acordo de base de declaração, manda o tribunal daqui pré-questionar, que é muito duro para o jurisdicionário. Ele entra com um recurso especial, ganha, volta para pré-questionar, ele entra com outro especial. É um procedimento complicado. O novo CPC entende que o artigo específico ali no tópico dos declaratórios consideram-se incluídos no acordo para efeito de pré-questionamento os pontos que o embargante levantou e que o tribunal inferior se negou a suprir. Esses acordos, o julgador não está obrigado a enfrentar. Vai acabar então a negativa de admissibilidade por falta de pré-questionamento. Exatamente. Posso pegar ele? O que o novo CPC diz? Ele diz assim, 1025, né? 1025. Ele diz que se o Tribunal Superior entender que havia a opção, o Tribunal Superior dá por pré-questionado. É o famoso pré-questionamento ficto, como se tivesse sido, que eu acho muito positivo. Foi uma crítica da OAB, ele fez no ano 2025. Consideram-se incluídos no acordo. Consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Normalmente, o tribunal, ao invés de reconhecer contrariedade aos 35 e devolver os autos para cá, ele supera, dá para o pré-questionado da matéria. Isso é muito útil para os advogados. E nesse novo CPC também me chama a atenção que eu não me lembro do termo pré-questionamento no 473, do termo pré-questionamento, uma criação jurisprudencial. O novo CPC tem algumas normas que expressamente utilizam o termo pré-questionamento. Essa aqui é uma, 1025, os embargos pré-questionadores, 1025. Até aqui no código comparado, sem correspondência. Essa é uma inovação, 2025. Ok? Almoçar, doutor José. Doutores Nils, doutora Lafundo, é o nome? Lohans. Carolina. Senhora. Fernanda. Viva. Doutor. Maurício. Meu amigo ali. Carlos. Isso. Sim. Uma pergunta, fugibilidade do agravo com apelação de alguma questão. Do agravo com apelação? Porque tem aquela situação do mérito ali, né? Então, eventualmente, o novo CPC... o prazo é o mesmo, isso facilita. Exatamente. Nas normas do agravo e da apelação, não podemos ter espécie de fungibilidade delas. E também não temos, nas normas de recursos, uma norma que fale de fungibilidade, como hoje nós não temos. Hoje nós temos fungibilidade cautelares, de possessórias,
Nós não temos nos recursos, é uma pena, né? Mas realmente, como o senhor falou, como uniformizou o prazo que existia, você acha que deveria ser mais fácil. Principalmente nos primeiros anos, porque o óbice da tangibilidade é o erro grosseiro. E nos primeiros anos os erros não vão ser grosseiros. Até que a justiça se consolide, nós vamos errar, entre aspas, vamos errar. Sem saber que está errando. Está interpretando o código. Nos primeiros. Então eu sugeriria muita aplicação da tangibilidade no processo de justiça. As pessoas. Vou escrever uns artigos aí. E aí, ok? Maravilha, então. Os senhores voltam 2 da tarde, 1h30, 1h30. 2 recadinhos. 2 recados. Primeiro, palmas pro...